Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem em suas casas, protegidos. É hora de nós separarmos agora o nosso tempo para voltarmos a nossa mente ao Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, ser edificado e transformado por ela, para clamarmos a Deus por sua misericórdia, para cobrir a nossa vida com o seu amor, com o perdão dos pecados. Também momento de louvar a Deus com cânticos e com a leitura da palavra de Deus. Eu convido os irmãos a lerem comigo o Salmo 33, a abrirem as suas Bíblias no Salmo 33 para louvarmos a Deus através deste salmo, que diz assim: Cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toma a terra, toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então é com esse coração grato, desejoso de louvar a Deus por ele ser criador e mantenedor da terra, e por cuidar do seu povo, e por ele ser a nossa esperança, que nós vamos agora adorar e louvar a este poderoso Deus. Antes disso, eu vou fazer uma oração de adoração e depois, na sequência, nós cantamos. Pai do céu, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é Criador, o Senhor cuida de todas as coisas que o Senhor criou. O Senhor formou o nosso coração, o Senhor o conhece profundamente como nem nós conhecemos. O Senhor nos sustenta nos dias bons, o Senhor nos sustenta nos dias maus, e o Senhor é a nossa esperança. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, assim como está em ti a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. de trabalhar e
neste momento, nós devemos voltar o nosso coração para clamar a Deus pelo perdão de pecados. Nós sabemos que aquele que diz que não peca é mentiroso, porque apesar de estarmos sempre desejando não pecarmos, desejando viver segundo a vontade de Deus, as nossas mentes, a nossa mente, as nossas ações, a nossa língua se afasta do Senhor. Então, neste momento, é o momento de nós separarmos o nosso coração para pedir perdão pelos nossos pecados, como diz 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então a nossa confiança é que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça, e Ele tem graça para nós, para perdoar os nossos pecados. Então vamos orar. Agora eu vou fazer uma oração de gratidão a Deus, porque eu sei que o Senhor perdoou os nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Enquanto eu oro, feche os seus olhos e clame ao Senhor em voz silenciosa pelo perdão dos seus pecados. Pai do céu, nós te agradecemos e te louvamos por causa da obra do Senhor Jesus, porque sem ela nós estávamos perdidos, porque nós sabemos que nós somos pecadores desde o berço, e o pecado está em nós de forma radical. Sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduz à santidade, mas ainda assim caminhamos em pecado dia a dia, mesmo desejando viver aquele modelo, aquela perfeição santa que é o Senhor Jesus, como nosso modelo. Pedimos a Deus porque necessitamos da graça do Senhor Jesus, do perdão dos pecados. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir Tua voz, buscar em Ti direção. Seguir Teus passos, Tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir Tua voz, buscar em Ti direção. Seguir Teus passos, Tua condução, pois não há outro Deus além de Ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir Tua voz, buscar em Ti direção. Seguir Teus passos, Tua condução, pois não há outro Deus além de Ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó
14, a partir do versículo 17, que narra o encontro de Abraão com o rei Melquisedeque, diz assim: Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, e que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Interessante essa história, que Abraão era antes da lei de Israel. Então o dízimo faz parte do coração do cristão, faz parte do coração daquele que se devota a Deus, que vem antes da lei de Israel. E veja que ele deu a 10ª parte de tudo, daquilo que ele havia recebido como despojo da guerra que ele havia vencido. Primeiro, porque ele reconheceu que tudo aquilo veio das mãos do Senhor. Ele reconheceu que aquela batalha não foi vitória dele, foi da vitória do Senhor. O segundo detalhe desse texto que é interessante é que ele mesmo não recebeu nada. Ele devolveu os despojos para aqueles que de quem havia sido roubado, mas ele ainda assim deu a 10ª parte ao Senhor, porque o dízimo é um reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas e do sustento de Deus sobre as nossas vidas. Então, o seu coração grato por ele ter vencido a batalha, assim como o nosso coração grato por Deus estar nos sustentando, nos prepara nos leva a dizimar para o nosso Senhor. Então, nesse momento, vai aparecer para você a nossa conta, né? Nós não estamos nos reunindo, mas nós devotamos ao Senhor e tributamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado com os nossos dízimos e ofertas. Deus abençoe. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a cantar. Mais depressa levanta e começa a cantar. Graça e paz a todos, mais um domingo para cultuarmos ao nosso Deus. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6. Nós veremos do versículo 16 até o versículo 21. João 6, de 16 a 21. E a palavra do Senhor diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela oportunidade que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, de nos reunirmos ainda que desta maneira. Mas nós pedimos, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito entre nós, para que possamos ser edificados, possamos ser transformados. E se ainda, ó Deus, há pessoas que estão ouvindo essa mensagem e não foram transformadas ainda pelo poder do Teu Evangelho, nós clamamos por este milagre que somente o Senhor é que pode fazer. Por isso, fale conosco, Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu sou na tormenta. Eu sou na tormenta. Queridos, muitas pessoas atormentadas, elas vão até Jesus
na esperança de que aconteça alguma mudança na sua vida. Por exemplo, essas pessoas ouviram dizer que Jesus poderia ajudá-las em seus problemas, tanto pessoais quanto conflitos familiares, desilusões amorosas, enfermidades físicas, dificuldades financeiras, transtornos emocionais. Então, no desespero, essas pessoas correm para os braços de Jesus na busca da paz tão desejada, da realização pessoal tão almejada, do relacionamento tão invejado, da tranquilidade financeira tão cobiçada e da vida tão esperada. Mas o problema para estas pessoas surge quando se descobre que a tormenta não passou. Os filhos ainda continuam dando trabalho. O meu cônjuge não mudou em nada, muito pelo contrário, parece que a situação até piorou. O dinheiro continua faltando, o corpo continua enfermo e a alma continua angustiada. E enfim, a promessa de que Cristo poderia ajudar em todas as suas causas impossíveis não se cumpriu e a pessoa continua infeliz. Só que agora com um agravante. Essa pessoa ela sente como se Deus não se importasse com ela e nem com os seus problemas. E agora, além da decepção com a vida, a pessoa ela fica decepcionada com Deus. O que deu errado? O erro é crer num evangelho triunfalista. O evangelho de que Deus satisfará os seus sonhos e os seus desejos. E infelizmente é esse evangelho que tem sido pregado em muitos lugares aqui no nosso Brasil. Porém, muitas pessoas dentro de nossas igrejas mais conservadoras, elas também pensam assim. Ainda que um pouco diferente, mas mais ou menos assim, puxa, eu estou na igreja, eu entreguei minha vida para Jesus, então eu procuro viver uma vida correta, eu procuro santidade, eu procuro dizimar certinho, e se eu viver essa vida, Deus vai atender os meus pedidos. Mas quantas vezes a situação ela não muda? E por isso muitos, quando a tormenta vem, essas pessoas acabam ficando decepcionadas com Deus. Nós acabamos de ler aqui um texto em que Jesus andou sobre as águas para encontrar com seus discípulos no meio de uma tempestade. E esse texto, ele vem logo após o milagre que Jesus tinha feito da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão de 5.000 pessoas, fora homens, fora mulheres e crianças. E após esse milagre da multiplicação, Jesus ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para Betsaida. Olha o que diz Marcos, num texto paralelo, capítulo 6, versículo 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então, quando eles entram no barco, acontece a história que nós lemos, mas no dia seguinte, Jesus ele volta a conversar com a multidão, que estava seguindo ele literalmente, porque eles queriam pão, eles queriam mais pão. Olha o que diz João 6, versículo 26, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus, então, buscando fazer as pessoas entenderem a natureza do milagre, ele vai ter um diálogo grande aqui no capítulo 6 de João com eles, e um diálogo duro, a ponto que os discípulos vão dizer quão duro aquele diálogo foi. Olha o versículo 60, João 6,60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sim, muitas vezes quando era necessário, o Senhor Jesus, ele era duro. E Jesus estava esclarecendo para eles aqui, para essa multidão, que todos os sinais que ele realizava tinham dois objetivos. O primeiro deles era autenticar o seu ministério. Versículo 27 diz assim:
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mas não somente para autenticar o seu ministério, mas para revelar que Cristo, ele é o verdadeiro pão de Deus que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Olha só, 33 a 35, o que diz? Diz assim: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Só que a multidão não tinha entendido assim. Ela queria Jesus, mas o queria por causa do pão. Agora, parece que não, mas os discípulos àquela altura também, eles não tinham entendido quem era Jesus. E olha que eles já estavam caminhando com ele há algum tempo. Olha o que diz Marcos 6, 51 e 52. Diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, seus corações estavam endurecidos. Então, é por isso que veio a didática da tormenta. Jesus vai usar esse momento de tempestade. Porque algo precioso aqueles discípulos aprenderiam com ela. Mas para isso, Jesus precisaria literalmente colocá-los em uma tormenta e enviá-los para o meio da tempestade. Lembre-se que foi Jesus que disse para eles, insistiu com eles, para que entrassem no barco e fossem adiante, fossem à frente. O que Jesus queria ensiná-los? Jesus queria ensiná-los quem ele era e a sua suficiência. E há pelo menos duas coisas que nós precisamos investigar aqui nessa história. A primeira delas é: quem eu sou na tormenta? Segunda, o eu sou na tormenta. E nós veremos uma de cada vez. A primeira é: quem sou eu na tormenta? Quem eram os discípulos e como que eles estavam? Primeiramente, eles eram pescadores experientes. Todos nós sabemos que alguns deles eram pescadores. Eles eram homens do mar, eles conheciam o mar muito bem, tanto que eles estavam confiantes em si mesmos quando eles embarcaram para ir até o outro lado. O texto diz que eles já tinham remado 5 e 6 quilômetros. Eles conheciam muito bem onde eles estavam. Aquela era a profissão de muitos deles. Mas eles também estavam fartos de pão e peixe. Por quê? Havia ali com eles pães e peixes que tinham sobrado da multiplicação. Pelo menos um cesto para cada um deles. João capítulo 6, versículo 13 vai dizer. Ou seja, eles estavam materialmente supridos. Mas eles também eram homens que deixaram para trás uma história, se tornaram discípulos, mas que ainda estavam com o coração endurecido. Apesar de toda a experiência religiosa que eles já tinham tido com Cristo, aqueles homens ainda eles não conheciam a Deus de uma maneira profunda. Tanto que, quando eles ficaram aterrorizados e gritaram no meio da bagunça, no meio do vento e das ondas, foi quando Cristo apareceu para eles e disse: eu sou. Olha o que diz, versículo 19 e 20. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Pare e pense. Neste momento aqui, eles eram homens experientes do mar. Eles estavam bem supridos, eles tinham pão e peixe sobrando, e ainda estavam obedecendo à vontade de Jesus, porque Jesus foi quem insistiu com eles para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. O que poderia dar errado? Aparentemente nada. Homens experientes, homens supridos e homens cumprindo a vontade de Deus, mas no entanto eles foram surpreendidos por uma tempestade. E o problema foi que a tempestade chegou e eles descobriram da pior maneira possível quão frágeis eles eram.
em nossas vidas. Nós também podemos estar fartos de pão, nada faltando na nossa mesa. Podemos ser experientes em muitas coisas, como por exemplo, trabalho, paternidade, casamento, ministério. Além disso, procuramos viver uma vida cristã correta junto a Jesus. Mas aí vem uma tempestade, e a tempestade revela o nosso coração e revela a nossa fragilidade. Nem sempre a nossa experiência ajuda. Nós remamos e não saímos do lugar. Já aconteceu isso com você, mesmo na sua experiência? As dificuldades vêm, nós não conseguimos sair do lugar. Nem sempre o alimento na mesa vai nos suprir, principalmente a nossa alma. Nós ficamos impotentes diante da situação e ficamos travados. Será que tem sido assim o ano de 2020 para você? Você certo de que algumas coisas aconteceriam, certo de que sua vida tomaria um rumo, mas até agora tem sido um ano de tormenta e toda a sua fragilidade foi exposta. Porém, muitas vezes, nós não entendemos o que Deus está fazendo no meio disso tudo. Sabe por quê? Porque o nosso coração ainda é duro. E essa é a pedagogia de Deus. Ele usa a tempestade, Ele nos coloca na tempestade porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Deus é soberano, inclusive sobre essa pandemia que está acontecendo. Ela está acontecendo debaixo da poderosa mão de Deus, que tem um plano muito maior. E seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, Deus é soberano e Ele quer te ensinar. Ele quer nos ensinar algo muito maior do que milagres e pães. Ele quer nos ensinar quem Ele é e a sua suficiência. Isso nos leva também ao nosso segundo ponto. Eu sou na tormenta. Jesus, andando sobre as águas revoltas do mar, indo ao encontro dos seus discípulos em apuros, naquela tormenta, Ele nos ensina sobre o que de fato mais precisamos na vida. Precisamos de Cristo e não das coisas que Ele nos dá. Do que adianta um barco cheio de pão e de peixe se ele naufragasse na tempestade? Todos aqueles discípulos estavam com o coração duro, mas essa história foi calculada por Jesus para nos ensinar que de fato nós precisamos dele e da presença dele. Ele não é o Deus que nos tira da tormenta. Ele é Deus na tormenta. Ele não é o Deus que nos tira da cova dos leões. Ele é o Deus na cova dos leões. Ele não é o Deus que nos tira da fornalha de fogo. Ele é o Deus na fornalha de fogo. Deus, Ele não é o Deus das nossas causas impossíveis para preservar os nossos maiores tesouros, mantendo-nos entretidos com eles. Deus é Deus. E Ele é o grande eu sou. E é por isso que Ele quer nos ensinar aqui. Sou eu, não tenham medo. Que palavra a ser recebido no meio da tormenta, a ser recebido no meio de uma pandemia a qual nós estamos passando. Não tenham medo, sou eu. E Marcos ainda registra dessa maneira no capítulo 6, versículo 50. Coragem, sou eu, não tenham medo. O que você precisa ouvir não é que os seus problemas serão resolvidos. Quantos de nós gostaríamos de acordar amanhã com os nossos problemas resolvidos? Mas o que nós precisamos ouvir é coragem, sou eu, não tenham medo, no meio da tormenta. O texto diz que os discípulos se animaram, no versículo 21 diz, então se animaram e recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Percebeu, gente? Jesus não quer nos revelar um Cristo que dá pão. João não quer nos revelar um Cristo que nos dá pão, mas sim aquele que é o pão da vida. Não se trata
tanto de um Cristo que acalma a tempestade, mas sim aquele que é Deus conosco na tempestade, nos guiando até o destino final. E você, já provou do eu sou? Você já recebeu Cristo no seu barco? O problema é que muitos se aproximam de Cristo achando que tudo vai melhorar, porém fica parecendo que a motivação é a mesma daqueles que buscaram o pão. Não tem muita diferença. Aqueles buscavam pão. Nós buscamos melhora no meu emprego, milagre aqui, transformação aqui. Mas o que nós precisamos é de Cristo. É Ele que sacia a nossa fome e é Ele quem caminha conosco na tempestade. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quantos cristãos genuínos, igual aqueles discípulos que haviam abandonado tudo e estavam andando com Jesus, mas ainda com o coração endurecido. E quantos cristãos genuínos não entenderam isso ainda? Por quê? Porque estão com o coração duro, esperando pães e milagres. Não é que Deus não possa fazer isso, mas somente a presença de Cristo é suficiente para nos alegrar e nos animar na tempestade. Quando Paulo teve um espinho na carne, por 3 vezes ele orou ao Senhor para que tirasse o espinho na carne. E o Senhor responde lá em 2 Coríntios 12:9, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo não ficou entristecido com a resposta de Deus, mas ele diz no versículo 12, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Cristo é suficiente nas nossas vidas. Queridos, Cristo não promete nos livrar da tempestade, mas Ele estará conosco na tempestade, consolando, confortando, encorajando, ensinando todos os dias das nossas vidas, até o dia em que Ele nos entregará salvo nos braços do Pai. O problema não é Deus. Quando as pessoas estão entristecidas e magoadas com Deus, como Deus não age como elas esperariam que Ele agisse, mas o problema é o nosso coração cegado pelo pecado, que insiste em ver o pão, que se manifesta em várias formas, mas não estão enxergando o grande eu sou na tormenta. Você está na tormenta? Como que está o seu coração hoje endurecido? Algumas lições finais. Primeiro, tire os seus olhos da tempestade. Numa passagem paralela em Mateus, capítulo 14, Pedro, nessa tempestade, ele foi até o encontro de Jesus caminhando pelas águas. E o texto diz que quando ele começou a olhar para as ondas e para a tempestade, ele se afogou. E foi o Senhor Jesus que o sustentou, reerguendo sobre as águas. Então pare de olhar para a tempestade, tire os olhos dos seus problemas e das circunstâncias. Muitas delas estão além de nós, impossível para nós. Então pare de olhar à sua volta. Segundo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, receba Jesus, ouça Jesus, aprenda de Jesus o que Ele quer revelar sobre Ele e sobre o seu coração. Leia mais as Escrituras, ore mais, medite mais. Quem olha para a tormenta corre o risco de se afundar, se decepcionar, se amargurar, perecer. E Jesus não promete acalmar a tempestade. Nem sempre Ele acalma, mas Ele promete estar conosco. Esse é o grande problema do evangelho do triunfalismo. Mas o Evangelho, a palavra de Deus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, que no mundo nós teríamos dificuldades, que no mundo nós teríamos problemas, mas nós temos o grande eu sou conosco. Jesus é o grande eu sou na tormenta. Entenda isso. O Evangelho não é o pão que Jesus dá e nem os milagres em nossas vidas, ainda que Ele faça. Mas Jesus é que é o pão que nos dá a vida e que caminha conosco na tormenta.
O Evangelho não é o pão que Jesus nos dá e nem os milagres, mas Jesus é o pão que nos dá a vida e que caminha conosco na tormenta. Então, por isso, receba Jesus pela fé, creia nele para a sua salvação, olhe para ele em busca de satisfação e sossego para o seu coração. João 6,35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua palavra, ela é rica, ela é eficaz. E nós te pedimos, ó Deus, que no meio de tudo que nós temos passado, seja os nossos problemas particulares, seja esse ano de 2020 que tem trazido tanto medo, que nós possamos olhar para o grande eu sou, que possamos olhar para Jesus no meio disso tudo, ó Deus, e descansarmos na suficiência de Cristo. Sim, ó Deus, o que cabe a nós fazermos, que possamos com muita sabedoria, vinda do alto, ó Deus, dada pelo Senhor, que nós possamos fazer. Mas aquilo que está fora do nosso controle, que está além de nós, nós clamamos, ó Deus, que possamos descansar no Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está conosco na tempestade, na fornalha, na cova, diante dos problemas. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez? Oremos e recebamos a bênção. Querido Deus, obrigado por este culto, mais um dia em que nos reunimos para adorar o Teu nome, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz através da Sua palavra. Nos dê uma semana abençoada, ó Deus. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, pela Igreja Presbiteriana de Higienópolis, por todos nós,
livra-nos do coronavírus, cuida daqueles que estão empregados, abra a porta, ó Deus, para aqueles que estão desempregados, aqueles que são autônomos também, nesse momento em que a nossa economia não está indo muito bem, ó Pai. Esteja com os nossos governantes, todos eles, ó Deus, derramando sabedoria e temor sobre o coração deles, ó Pai. Seja com o nosso Brasil e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Que a graça do Senhor Jesus e o amor